Beleza, galera? Tudo bem? Vamos dar prosseguimento aqui nossa última aula, tá com as últimas dicas para o seu exame, para a sua prova. Tenho certeza que no decorrer dessas nossas aulas, que no decorrer desses nossos encontros, você conseguiu gabaritar várias questões do seu treinamento ali que estavam no seu material de apoio, tá? Tenho certeza que nas suas pesquisas aí, de repente, naquele site, que concurso, que eu sei que você está estudando também, tá? Deve ter conseguido gabaritar muitas questões e ter feito suas considerações e anotações aí no seu materialzinho, no seu caderno, no seu bloco de anotações. Alguns alunos mandam mensagem, né, fotografando. Hoje eu estou com você, Cris. Aí mandou uma foto lá do material. Muito bacana, tá? Muito bacana mesmo, tá? Então hoje é o nosso último encontro, tá? Para de chorar. Não é assim não, tá? A gente vai se ver ainda muito por aí, porque eu tenho certeza que nós vamos nos encontrar ainda num concurso para uma polícia civil. Eu quero você como policial federal, meu amigo. Eu não quero você como PM, não. Eu quero você como Polícia Federal, Rodoviária Federal. Lembra, pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho, pensa grande, tá? Eu sempre digo isso para os meus alunos, inclusive aí do exame de ordem, né? Professor, eu quero passar na OAB. Se eu passar na OAB, vai ser o primeiro passo para você chegar lá na magistratura, né? Ô, Cris, eu quero fazer TJ. Não, TJ é o primeiro passo para você daqui a pouquinho estar ali no TRT, TRF, TRE, né? Muito melhor, né? É como você também, tá? PM vai ser o primeiro passo, tá? Com a sua estabilidade, olhe para você, tá? Você vai se olhar no espelho assim, pô, com a sua estabilidade, porque é questão de dias. Daqui a pouquinho você está como PM, tá? É questão de dias. Você está se preparando com uma das melhores equipes aqui do estado. Então você vai daqui a pouquinho separar na sua estabilidade do seu dinheiro, separa uma graninha e vai fazer um investimento em você, tá? Em você. Você é o melhor investimento que você faz para você mesmo, tá? Você é o seu melhor investimento. Então, se separa uma graninha, já vai estudando para uma Polícia Civil, Rodoviária Federal, Polícia Federal. Se liga nisso, tá? Fica essa dica aí, não de um professor, mas de um amigo que deseja muito seu sucesso. Beleza? Olha, nós já estávamos conversando sobre o nosso último tema, que são os nossos direitos políticos, tá? Só para a gente relembrar. Direitos políticos nós vamos encontrar na nossa Constituição, lá no artigo 14 até o 16, tá? E partidos políticos no artigo 17, tá ok? Vamos só fazer algumas considerações, tá bem? Vou pedir para o cameraman Sandrinho colocar uma tela em branco, tá, pra gente, porque a gente vai fazer um esqueminha só para relembrar o último tópico que nós trabalhamos quando falávamos sobre inelegibilidade reflexa, tá? Inelegibilidade reflexa, que foi o nosso último tema, só para a gente fixar bem isso. Alguns alunos mandaram mensagem, pô, Cris, repete, eu tentei, voltei, não consegui entender muito bem essa questão da inelegibilidade reflexa do artigo 14, parágrafo 7º, aquela inelegibilidade do parentesco da mulher, súmula 18. Cris, olha, não deu, tá? Não deu. Tudo bem. A gente parte então daqui da súmula 18, acumulado com o artigo 14, parágrafo 7º, tá bem? Para a gente poder conversar sobre isso, beleza? Então vem aqui comigo, tá? Olha só na tela. Inelegibilidade, inelegibilidade reflexa, tá? É o nosso tema de agora, inelegibilidade reflexa, tá? Aliás, vou fazer até uma coisa com o Sandrinho. Sandrinho, coloque no outro slide, só para a gente poder fazer uma leitura para o pessoal. Beleza, olha só. Olha o que nós vamos conversar. Nós estamos no artigo 14, tá? Artigo 14, parágrafo 7º, diz que são inelegíveis. São inelegíveis. No território da jurisdição do titular, o cônjuge, os parentes consanguíneos e afins até segundo grau, ou por adoção, até porque a lei não faz distinção, tá, entre os filhos adotivos e os filhos naturais, tá? Então, o cônjuge, o parente consanguíneo e afim, até segundo grau, do presidente da República, do governador do estado, tá? Ou do território, ou do Distrito Federal, e do prefeito, tá? E do prefeito. Ou de quem os houver substituído ou sucedido nos
6 meses anteriores ao pleito. Só que nós temos uma exceçãozinha, tá? Salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição, tá bem? Então, Sandrinho, coloque lá novamente no papel em branco para a gente poder voltar ao nosso esqueminha. Nós estamos falando então de inelegibilidade reflexa. Quando nós falamos de inelegibilidade reflexa, um termo que eu queria muito que você frisasse ou fixasse é o caso do cônjuge, tá? Do cônjuge. Vamos então lá. Quando nós falamos em cônjuge, tu vai lembrar de quê? Casamento civil. Beleza, casamento civil. Colocar CC, tá? Casamento civil. Beleza? Então, são inelegíveis no território da jurisdição do titular. O cônjuge, os parentes consanguíneos e afins, até segundo grau e por adoção, tá? Mas de quem? De quem? Se o titular do cargo for presidente da República, governador e prefeito, tá? E prefeito. Só se o titular do cargo for presidente da República, governador e prefeito. Se o titular do cargo for governador, prefeito ou então presidente, os seus parentes ficam inelegíveis para a próxima eleição, tá? Os seus parentes ficariam inelegíveis para a próxima eleição. Eu faço um desenho sempre, tá? Para fixar bem isso. Deixa eu mudar só a cozinha da caneta para fixar, para ficar mais nítido para você, ó. Um município está dentro de um estado que está dentro do âmbito federal, da União, tá? Do âmbito federal. Se você conseguir visualizar dessa forma, fica muito mais fácil. Por exemplo, se eu sou governador, tá? Se eu sou governador de Pernambuco, eu pergunto, o meu filho pode se candidatar a prefeito de Recife? Não, perceba, ó, se o titular do cargo, tá? Se o titular do cargo é governador, na minha jurisdição, tá? Os meus parentes não podem se eleger. Na minha jurisdição, os meus parentes não podem se eleger, beleza? Ó, se eu sou prefeito de Recife, tá? Se eu sou prefeito de Recife, meu filho na próxima eleição pode se candidatar a vereador em Recife? Resposta: não, tá? Não. Perceba que nós temos aqui uma inelegibilidade reflexa, tá? Nós temos aqui uma inelegibilidade reflexa, tá? Cris, se eu sou, tá? Cris, se eu sou governador no estado de Pernambuco, tá? O meu filho pode se candidatar a prefeito, a deputado estadual no meu estado? Também não, tá? Pode não. Por quê, Cris? Por causa da inelegibilidade reflexa. O caso do presidente é o pior de todos, né? No caso de presidente, ó, se eu sou presidente da República, aí eu te pergunto, meu filho pode se candidatar a governador em algum estado? Não. A prefeito em algum município? Também não. Ele pode se candidatar a vereador em algum município? Não. Senador para algum estado? Não. Deputado federal? Se eu sou presidente, eu contamino todos os meus parentes aliás, todos os meus parentes não, contamino os meus parentes até segundo grau, né, em todo o território nacional, tá? Em todo o território nacional. Eu acho que é a pior doença, né? A pior que contamina tudo, tá? Agora, cuidado, tá? Essa regra não se aplica se o titular do cargo for do se o titular do cargo for do legislativo. Por exemplo, ó, se eu sou prefeito, na próxima eleição, meu filho pode se candidatar na minha jurisdição a vereador? Não. Mas se eu sou vereador, o meu filho pode se candidatar a prefeito no meu município? Pode. Se eu sou governador, o meu filho pode se candidatar a deputado estadual na minha jurisdição? Não. Mas se eu sou deputado estadual, o meu filho pode se candidatar a governador? Sem problema nenhum. Vamos lá de novo, tá? Se eu sou presidente, o meu filho pode se candidatar a deputado federal, a senador? Não. Mas se eu sou senador ou deputado federal, o meu filho pode se candidatar a presidente da República? Sem problema nenhum, porque a inelegibilidade é dos parentes do executivo. A inelegibilidade são dos parentes do executivo e não do legislativo. Cris, e se ambos forem titulares? Opa, ambos podem se reeleger. Aí nós temos também uma exceçãozinha, tá? Vem aqui comigo. Olha só. Imagina que nessa mesma eleição eu tenha me candidatado a governador e meu filho tenha se candidatado a deputado estadual.
no mesmo estado, tá? No mesmo estado. Beleza. Nesse caso, tá? Como nós dois nos candidatamos e nós dois nos elegemos, ambos podem se reeleger e isso não geraria nenhum tipo de contaminação, beleza? Olha, acontece que a Constituição ela fala em cônjuge, né? Cônjuge, tu vai lembrar de casamento civil. Eu posso aplicar a mesma regra se aqui tiver uma união estável? Sim, a regra é a mesma. Eu posso utilizar a mesma regra se for uma união homoafetiva? Sim, também vou utilizar a mesma regra, tá? Tanto faz ser união estável, como união homoafetiva, como casamento civil, tá? Como casamento civil, beleza? Então, tanto faz união estável, casamento civil, união homoafetiva, embora a Constituição, tá? Embora a Constituição fale cônjuge, nós temos que ter uma visão extensiva, tá? Fazer uma interpretação mais extensiva aqui do caso, beleza? Nós já vimos um pouco sobre isso quando falávamos do artigo 5º, lembra disso? Quando falávamos do artigo 5º, nós tínhamos algumas situações que nós chamamos a mutação constitucional, uma interpretação mais extensiva daquele texto. Por exemplo, quando falávamos sobre a casa, sobre a inviolabilidade domiciliar, eu dizia, a casa é asilo inviolável do indivíduo e nela ninguém pode penetrar sem o consentimento do morador. Embora esteja expresso na Constituição, embora esteja escrito na Constituição, a casa você vai levar para a sua prova. A casa de campo, casa de praia, lembra? O apartamento, o escritório do advogado, a clínica do médico, tá bem? Então, cuidado. Quando eu vejo aqui casa, tá? Eu não vou ver somente casa no seu sentido estrito, mas no seu sentido amplo. É como aqui também cônjuge. Não vai levar para a sua prova só cônjuge, casamento civil, mas eu vou levar casamento civil, união estável, tá? E também união afetiva. E tudo isso é até meio que lógico, tá? Acontecer. Porque se você observar, tá? Hoje há uma equiparação dessas relações, né? Dessas uniões, seja casamento civil, seja união afetiva, seja também o caso da união estável, beleza? Então, cuidado, porque basicamente a regra vai ser a mesma. Cris, mas isso surgiu por quê? Olha só. Havia um caso, tá? Não aqui no Brasil não tem essas coisas, tá? Você acredita que tinha político que estava se separando para tornar a mulher elegível? Pois é, tinha político que estava se separando para tornar a mulher elegível. Imagina só hipoteticamente, tá? Eu sou governador, posso me reeleger? Posso. De novo? Não. Me separo aqui da minha mulher para torná-la elegível. Pode isso acontecer? Claro que não, tá? Eu vou contar para você só uma historinha, tá? Para que você entenda a criação da súmula vinculante 18, tá? Imagina só, tá? Imagina hipoteticamente, tá? Que eu sou um governador, tá? Vou contar uma historinha. Olha, eu não gosto de falar de políticos, eu gosto de falar de política, tá? Não vou falar do nome de político de forma nenhuma, porque, enfim, tá? Imagina só, vou contar uma história. Era uma vez um garotinho, tá? Sem contar nomes, tá? Sem contar nomes, tá? Era uma vez um garotinho. Esse garotinho era governador do estado X. Não, Y. Não, letras aleatórias. RJ, tá? Era uma vez um garotinho governador do estado RJ. Esse garotinho, ele era casado com uma menina, ó, toda rosinha, tá? Toda rosinha, tá? Aí esse garotinho, esse menino garotinho, diz assim: ora, sou o governador. Posso me reeleger? Posso. De novo? Não. Aí ele teve uma ideia. Amor, falou para a menina Rosinha: vamos separar, porque eu fico como governador e depois como governador, você entra como governador e depois se repete como governador e eu volto como governador. E assim, garotinho esperto esse, hein? Mas o STF foi mais esperto ainda e criou a súmula vinculante número 18. Vamos notar comigo? Vem aqui comigo, ó. Súmula vinculante. Ó, quando eu estudo inelegibilidade reflexa, eu não posso esquecer da súmula vinculante número 18. Súmula vinculante número 18. Cris, o que é que fala a súmula vinculante número 18? A súmula vinculante número 18, nota comigo, tá? Súmula vinculante número 18. Ela diz assim, ó. Se a separação se der no curso do mandato
isso não afasta a inelegibilidade reflexa prevista na Constituição. Se a separação se der no curso do mandato, tá? Isso não afastaria a inelegibilidade reflexa para as próximas eleições. Deixa eu até voltar aqui, deixa eu pegar rapidinho aqui minhas súmulas, tá? Súmula vinculante número 18. Olha só, deixa eu ler para você, tá? Ele diz: a dissolução da sociedade ou vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição, tá? A dissolução da sociedade ou vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º, tá, do artigo 14 da nossa Constituição. Ou seja, ele está tratando aqui da inelegibilidade reflexa. Vamos fazer um desenho aqui para ver se você entendeu bem? Olha só, vem aqui comigo, tá? Imagina só hipoteticamente, tá? Imagina só hipoteticamente, tá? Sou governador. Sou governador, tá? Minha mulher está aqui, ó. Eu posso me reeleger se eu sou titular? Posso, tá? Minha mulher pode? Não, tá? Por quê, Cris? Por causa do parágrafo 7º do artigo 14, tá? Inelegibilidade reflexa. Perceba, na próxima eleição, eu posso me reeleger? Não. Por quê, Cris? Porque o governador só pode se reeleger para um único período subsequente. Ela aqui pode? Também não, já que eu era o titular do cargo, ela fica inelegível para as próximas eleições. Beleza? Tranquilo, né? Agora, vamos fazer uma outra brincadeira aqui, ó. Deixa eu apagar isso para que você entenda bacaninha, tá? Olha só. Sou governador, tá? Posso me reeleger? Posso, tá? Ela pode? Não, ela não pode, tá? Mas imagina só que nós nos separamos aqui nesse mandato, tá? Nesse mandato. Na próxima eleição, eu posso me reeleger? Não, porque o governador, o prefeito, o governador e o presidente só pode se eleger para um único período subsequente, tá? E ela pode? Não. Súmula vinculante 18. Se a separação, ó, se a dissolução da sociedade ou vínculo conjugal no curso do mandato, olha só, no curso do mandato, nesse caso, tá? No curso do mandato, não afasta a inelegibilidade reflexa, então ela também não pode se eleger. Beleza? Vamos aqui mais uma regra, mais uma dica, tá? Mais uma dica. Eu acho que agora tá dando para pegar direitinho, não tá? Perfeito, tá? Então imagina só agora hipoteticamente. Deixa eu apagar aqui tudo novamente, tá? Deixa eu apagar aqui. Vê só. Imagina só. Sou governador, tá? E aí minha mulher está aqui embaixo. Nós nos separamos nesse mandato. Na próxima eleição, eu posso me reeleger? Eu posso. Ela pode? Não. Se a separação se der no curso de um mandato, ela fica inelegível ainda para a próxima eleição. Mas na outra eleição, eu posso? Não, porque o governador só pode se reeleger para um único período subsequente, tá? Para um único período subsequente, tá? E depois, ela pode? Ela, nesse caso, ela pode, porque a separação não se deu nesse mandato, mas no mandato anterior, tá? Mas no mandato anterior. Beleza? Tranquilo, né? Queridos, marque aí isso que é importante, tá? O parágrafo, tá? O parágrafo 7º é um dos parágrafos que mais cai quando a cobrança é direitos políticos, tá? Partidos políticos. Esse tema é muito bom, tá? Eu tenho mais uma dica que seria bacana para você, tá? Se você for comigo, deixa eu até pegar aqui rapidinho a minha Constituição. Uma dica que seria bacana você fazer a anotação seria a do parágrafo 8º, tá? Parágrafo 8º do artigo 14, tá? Parágrafo 8º do artigo 14. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Cris, o que ele vai tratar? Ele vai tratar da elegibilidade de militares. O parágrafo 8º do artigo 14 diz que o militar alistável, ele é
elegível, tá? Cuidado, não vai confundir com o conscrito. O conscrito ele é inalistável e inelegível. Tenho certeza que você lembra da nossa tabelinha, tá? Vem aqui comigo, ó. Olha só a nossa tabelinha, tá? Olha a nossa tabelinha. São inalistáveis. Quem é que é inalistável, tá? Quem é que é inalistável? Quem é que é inelegível? Eu já fiz essa tabelinha para você, tá? Cris, quem é que é inalistável? É inalistável o estrangeiro e o conscrito, tá? Durante o período de serviço militar obrigatório, tá? E quem é que é inelegível? Estrangeiro, conscrito e analfabeto, tá? Estrangeiro, conscrito e analfabeto. Ó, não vai confundir o conscrito com o militar. O conscrito é aquele que presta serviço militar obrigatório, mas de acordo com o artigo 8º, tá? O militar alistável, nota isso, tá? O militar, o militar alistável é elegível, tá? O militar alistável, ele é elegível, tá? Só que toma cuidado, deixa eu fazer só um esqueminha com você. Militar, tá? O militar alistável, ele é elegível, tá? Só que eu tenho uma situaçãozinha. Se ele tem menos de 10 anos, ou se ele tem mais de 10 anos, tá? Se ele tem menos de 10 anos ou mais de 10 anos de serviço. Ó, de acordo com a Constituição, tá? Ele diz assim: o militar alistável é elegível, tá? Desde que se atenda a algumas condições. Se ele tem menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Vamos notar isso? Se ele tem menos de 10 anos, o que, que vai acontecer? Ele vai ter que se afastar da atividade, tá? Ele vai ter que se afastar da atividade. Se contar menos de 10 anos, deverá se afastar da atividade. Se ele tem mais de 10 anos, tá? Se ele tem mais de 10 anos, ele será agregado. Tá? Ele será agregado, tá? Agregado pela autoridade superior, tá? Agregado pela autoridade superior, agregado pela autoridade superior, tá? E nesse caso, tá? Ele passará automaticamente, tá? Automaticamente da diplomação, cuidado, é da diplomação e não da posse, tá? É da diplomação e não da posse. Ele vai passar da diplomação para a inatividade, tá? Para a inatividade, tá? Da diplomação, ele já passa para a inatividade, tá? Muito cuidado com isso, tá? Ele passa do ato da diplomação para a inatividade. Eu acho que seria bacana, tá? Acho que seria bacana com relação a isso, tá? O militar que tem menos de 10 anos, tá? Ele tem uma regra. Se ele tem mais de 10 anos, ele já tem uma outra regrinha. Beleza? Olha, eu tenho também, tá? Eu tenho também o caso, tá? Eu tenho também o caso da ação de impugnação de mandato eletivo. Vamos notar também isso? Como é, Cris? E isso, temos ainda uma açãozinha, tá? Já que nós estamos falando de direitos políticos, a ação de impugnação de mandato eletivo, tá? Ação de impugnação de mandato eletivo, tá? O mandato eletivo ele pode ser impugnado e se ele for impugnado, essa ação, tá? Essa ação, ela será impugnada ante a Justiça Eleitoral. Justiça Eleitoral. Ante a Justiça Eleitoral, tá? Ele vai ser impugnado ante a Justiça Eleitoral. Qual é o prazo, Cris? O prazo é de 15 dias. 15 dias, tá? No prazo de 15 dias, tá?
Contados da diplomação, 15 dias. Contados da diplomação, cuidado que é da diplomação e não da posse, tá? Contados da diplomação e não da posse, tá? E aqui eu quero que você veja que as provas elas são pré-constituídas, tá? A prova ela é pré-constituídas. Por que pré-constituídas, Cris? Porque essa ação ela deve ser instruída com provas, tá? Com provas de abuso de poder, abuso abuso de poder, tá? De poder econômico, com abuso de poder econômico, corrupção ou fraude, tá? Ou fraude. Marque também isso, tá? Essa ação de impugnação de mandato eletivo, ele também cai com muita frequência, tá? Cai com muita, mas com muita frequência mesmo, tá? A ação, tem mais uma, tá? Essa ação, ela vai tramitar em segredo de justiça, tá? Acho que aqui também seria bacana. Essa ação vai tramitar em segredo de justiça, tá? Tramita em segredo de justiça. Beleza? Essa ação tramita em segredo de justiça, tá? Respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou se de manifesta má-fé. Perfeito? A gente vai fazer assim, ó, dá um timezinho aqui, daqui a pouco eu volto com mais um bloco, tá? Tenho mais informações para você. E olha, assim que a gente concluir isso daqui, eu já separei umas questõezinhas para a gente gabaritar e fazer um treinamento de direitos políticos. Eu volto já já.